lermos um texto bíblico nessa noite, e eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Nós estaremos lendo o Salmo de número 15. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Nós estaremos lendo o Salmo 15, Salmo de Davi. E na leitura nos vislumbrarmos com aquilo que a palavra do Senhor nos revelará nessa noite. Salmos 15, diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Louvemos ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Queridos, abramos mais uma vez as nossas Bíblias novamente para o Salmo 15. Queremos nessa noite considerá-lo para a nossa reflexão na palavra do Senhor. Salmos de número 15, e nós queremos propor de maneira prática a reflexão sobre este salmo, que trará como tema o hóspede de Deus. Salmos número 15, queremos buscar neste salmo aquilo que o Senhor tem
a ministrar aos nossos corações. Salmos número 15. Estarei lendo mais uma vez, me fazendo valer do benefício de alguns irmãos que chegaram logo após a leitura deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor ministre ao nosso coração. Pai, obrigado por todos os momentos que o Senhor já nos proporcionou até aqui nesta transmissão, de louvor, de gratidão e de intercessão. Queremos nesse momento, sim, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso, fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a verdade que o Senhor ministrará a nós nesse momento. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, queremos propor nessa noite a nossa reflexão a partir deste salmo, considerando o tema o hóspede de Deus. E creio que vocês poderão entender a maneira que nós buscarmos expor algumas verdades aqui deste salmo, a proposta do tema. Permaneçam então com sua Bíblia aberta para que a gente possa tentar assim entender esse pequeno salmo, mas que traz uma profunda lição para mim e para você. Queridos, este salmo é identificado, talvez como está aí na sua Bíblia, como um salmo de Davi. E chamo a sua atenção porque este salmo, apesar de ser de Davi, ele é o primeiro salmo do tipo conhecido como um salmo litúrgico, ou seja, um salmo ligado à adoração pública. No Saltério existem aproximadamente 30 salmos que se enquadram nessa categoria. Entretanto, o Salmo 15, por ser o primeiro destes, ele é muito particular naquilo que ele leva os leitores a compreender, na importância sobre a adoração ao Senhor. E por ele ser tão importante, se o lermos, perceberemos de imediato uma divisão que o mesmo propõe. Por exemplo, você percebe que o verso 1 nos traz duas indagações. E a partir do verso 2 até o verso 5, o salmista Davi vai tentar responder essas indagações. Entretanto, por ele ser tão particular, aquilo que ele quer nos levar a compreender sobre a adoração, se tentarmos usá-lo a partir dessa divisão, certamente prejudicaremos a compreensão do todo. Você vai perceber uma certa similaridade deste salmo, também, se você puder ir para lá, com o Salmo 24, quando consideramos a partir do verso 3, indagações semelhantes a essa que o salmista Davi faz no verso 1
do Salmo 15. Por exemplo, vou estar lendo para os irmãos Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E também aqui o salmista Davi, a partir do verso 4, tenta responder ambas as indagações. Entretanto, a gente vai perceber de cara que, na resposta às suas indagações, Davi deixa muito claro aqui uma possível descrição prática de características daqueles que permanecem no tabernáculo do Senhor, ou devem permanecer no tabernáculo do Senhor, no Monte Santo do Senhor. E ele faz isso, inclusive, apontando características positivas e negativas para aqueles que devem habitar nesse monte do Senhor, nesse tabernáculo. A vida, queridos, de santidade é destacada aqui de maneira precisa. Isso, se considerarmos a compreensão que outros textos bíblicos nos leva a entender sobre como devemos estar diante do Senhor, na presença do Senhor. Por exemplo, o autor aos Hebreus, escrevendo, mostra que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Infelizmente, alguns, na sua interpretação deste versículo, atribuem esse cuidado apenas a uma expectativa futura. Mas o que de fato o autor aos Hebreus está querendo levar os seus leitores a compreender ali é que, para estar na presença do Senhor, não apenas nessa expectativa futura, mas principalmente na presente, é necessário estarmos com as nossas vidas santas diante do Senhor. A vida espiritual não apenas em santidade aponta esse cuidado, ela também requer, queridos, como veremos aqui na descrição de Davi, há algumas atitudes práticas do dia a dia, não aquelas apenas que imaginamos como mesmo até longe de ser alcançada, inclusive nos fazendo apenas ter a expectativa das mesmas. Lembro-me agora, pensando nisso, de uma série de mensagens que eu trouxe aqui para a igreja antes de toda essa realidade pandêmica, que foi Ouça a Sabedoria. E a gente ali pregamos durante algumas quartas-feiras, que é o nosso culto de oração, no livro de Provérbios. E a gente percebeu o quanto é prático buscarmos ser sábios, pois essa sabedoria ela deve ser demonstrada no nosso dia a dia, nas coisas práticas, naquilo que nós fazemos. E por não considerarmos o cuidado nessas coisas, nessas atividades, nessa praticidade, nós nos demonstramos muitas vezes como pessoas que não têm sabedoria. Da mesma forma, é a vida em santidade. Ela não está apenas limitada a práticas piedosas que muitas vezes as consideramos longe de serem alcançadas. Como, por exemplo, fazer um jejum de 40 dias. E quando eu falo jejum, irmãos, não é só você deixar de comer, sei lá, ovo frito ou macarrão. Não, é você fazer jejum mesmo. É você passar o dia todo de joelhos orando ao Senhor. Não, a vida em santidade também, ela se expressa no dia a dia, nas coisas corriqueiras, que é o que Davi também vai deixar muito claro aqui. Por isso, queridos irmãos, entendendo esse contexto e o objetivo do Salmo, nós poderemos sim entender ele como aquele que descreve essas características positivas e negativas de quem
permanece, de quem deve permanecer nesse tabernáculo do Senhor, aquele que deve habitar no santo monte do Senhor, ou seja, aquele que pode sim estar na presença do Senhor. E o meu objetivo aqui, nessa noite, a partir daquilo que vamos tentar expor do Salmo, é destacar algumas importâncias desse poema na perspectiva, sim, da permanência no tabernáculo do Senhor, no habitar no seu santo monte, entendendo assim, claro, que na verdade o que Davi está querendo descrever aqui neste Salmo é aquele que poderá se colocar como o hóspede de Deus. Então eu gostaria de convidá-los comigo mais uma vez ao verso 1 do Salmo, que diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Perceba claramente que a expectativa de Davi aqui, nesse verso 1, é mostrar que Deus é aquele que deseja receber o homem, é aquele que deseja ter o homem junto a si. Ou seja, Deus é aquele que se coloca nessa busca por adoração daqueles que Ele criou como o anfitrião. O salmista Davi usa o primeiro verso do Salmo para apresentar Deus nessa figura de anfitrião, do homem. Por isso ele afirma aí: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A palavra tabernáculo aqui aponta duas ideias, queridos. A primeira delas é uma de adoração formal e sacrifício, e isso nos remete, logo claramente ao povo de Israel, tendo em vista que o mesmo foi escrito para o povo. E essa expectativa está enfatizada pela frase, teu santo monte. E a outra ideia que a palavra tabernáculo aqui quer trazer para mim, para você, é de uma simples hospitalidade, trazida pelas palavras habitará ou morará, como aí algumas versões traz. Por exemplo, na minha, Davi diz: quem há de morar no teu santo nome? Em outras versões, a expressão está: quem habitará? Então, pensando nisso, principalmente nessa segunda ideia da palavra tabernáculo, a gente percebe claramente essa apresentação que Davi aqui faz do Senhor, de Deus, como o anfitrião do homem. Aqui, queridos, são usados dois verbos diferentes, como eu falei, dependendo da versão: quem habitará ou morará. E são dadas duas descrições distintas a esse lugar de Deus, ou seja, santuário e Monte Santo. Veja como Davi não é apenas categórico a realidade que ele estava vivenciando, mas aquilo que ele, como povo hebreu, testemunhava do culto ao Senhor, daquilo que o Senhor havia já feito através do seu povo, convocando-os para a adoração. Quando Davi aqui usou o Monte Sião, em suas batalhas conquistando, ele fixou residência ali e trouxe para habitar ali, escrito lá em 2 Samuel, capítulo 5 e 7, a Arca da Aliança, demonstrando com isso que a presença de Deus, a presença do Senhor naquele monte, passaria ali a habitar. E naquela ocasião foi construído o quê? O templo do Senhor. É na consciência, queridos, dessa presença que os adoradores indagam agora quem pode permanecer como convidado do Senhor nesse santo lugar.
nesse santo monte, nesse tabernáculo. Quem habitará, quem morará? Veja que essa é a ideia que Davi, de fato, traz aqui. Os salmos frequentemente unem as duas ideias, vendo inclusive o adorador como um hóspede ansioso, e sua peregrinação sendo uma simples, mas também significativa vinda ao seu lar. Podemos então nos reportar ao Salmo 23, versículo 6, quando o salmista, também Davi, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ainda no Salmo 27, o próprio salmista Davi, no verso agora 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Então veja, queridos, que de fato na mente do adorador, no coração do adorador, havia essa expectativa, essa ansiedade de estar ali, nesse lugar santo, nesse lugar onde Deus habitava, sendo assim, esse hóspede de Deus. As evidências arqueológicas sugerem que era costume no Antigo Oriente Médio que alguém recebesse tal permissão para entrar em templos. E claro, queridos, para que isso acontecesse era necessário que alguns ritos morais pudessem acontecer. Isso nos reporta também aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, principalmente no livro de Levíticos, quando ali a lei estabelecida mostrava como o povo devia se aproximar do Senhor. Preceitos esses que foram considerados não apenas naquela ocasião, na caminhada do deserto para o uso da tenda, do tabernáculo, mas também, sim, perpetuando na utilização do templo para a prestação dessa adoração ao Senhor. É interessante, queridos, porque apesar de haver essa ênfase para a compreensão do que Davi está colocando aqui, o verbo habitar que Davi utiliza nesse primeiro verso não implica simplesmente uma habitação temporária, mas de fato algo permanente, ou seja, o estar constantemente na presença do Senhor. E no Salmo 61, verso 4, a oração pelo rei, Salmo de Davi também, olha o que é que diz, estarei lendo: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Queridos, esse salmo provavelmente era usado com esse propósito, no santuário, na tenda de Davi, e mais tarde, sim, veio a ser usado no templo em Jerusalém, porque este salmo aponta o ideal do adorador, ou seja, o ideal de permanecer, assim como os sacerdotes e levitas, no santuário do Senhor por toda a vida, nesse monte santo, nesse tabernáculo. Sim, esses como hóspedes do Senhor. É possível, talvez, você já ter lembrado, mas permita, se não, refrescar a sua memória com o Salmo 84, que inclusive é um salmo que cantamos, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares.
Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí veja aqui o ideal do adorador. Verso 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Queridos, nessa expectativa que Davi nos traz aqui nesse Salmo 15, no verso 1, apresentando Deus como o anfitrião do homem, permita-me já antecipar uma aplicação aqui, e farei assim para não deixá-la apenas para o final. Queridos, Davi mostra claramente que o ideal do adorador deve ser permanecer na presença do Senhor. No contexto aqui, essa presença estava assim caracterizada e representada pelo tabernáculo, pelo santo monte do Senhor. Entretanto, hoje, essa adoração não é mais restrita, em primeiro lugar, a uma nacionalidade, ou seja, aos judeus, ao povo hebreu, mas ela se tornou o quê? Universal. Está para todo aquele que crê. E nessa expectativa, queridos, Deus como anfitrião, Ele não está agora apenas limitado mais ao templo, porque o próprio Jesus disse isso, lá em João capítulo 4, lembra? No diálogo que Ele teve com a mulher samaritana, quando ela disse, olha, nós adoramos aqui nesse monte, e vocês adoram lá no monte em Jerusalém. Jesus diz, olha, você não está entendendo nada, querida, a hora já chegou, que nem vocês adorarão neste monte, nem nós adoraremos nesse monte aqui, porque o Pai, o anfitrião, está em busca dos seus adoradores, esses que verdadeiramente adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus ainda hoje se coloca assim, queridos, apesar dessa universalidade da adoração, sim, Deus se coloca ainda como anfitrião. Esse anfitrião que não está limitado mais a um lugar específico, mas aonde eu e você pudermos, em espírito e em verdade, não apenas entrarmos na sua santa presença, mas permanecermos na santa presença do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nos ensina aquela preciosidade, que devemos sim nos apresentarmos ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto o quê? Racional. Mas ainda lá em Romanos, no capítulo agora 13, versículo 15, o apóstolo Paulo também traz algo precioso para mim e para você nesses dias. Romanos capítulo 13, versículo 14, melhor dizendo, versículo 13: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos. E isso por quê? Porque agora, queridos irmãos, tal acesso a Deus não depende mais de sacrifícios materiais, porque o maior sacrifício foi feito para que eu e você, espiritualmente, possamos, através de Cristo Jesus, que se sacrificou por mim e por você, possamos adentrar na presença de Deus e permanecer nessa santa presença. E veja como ainda nessa expectativa da aplicação de Deus como anfitrião, como isso vem sendo prático nesses dias, porque não estamos podendo nos reunir fisicamente, presencialmente aqui no templo, mas, mesmo assim, em nossos lares, nesse exato momento, queridos, nós estamos na santa presença do Senhor. Eu aqui com os meninos, Jamerson, Aline, como vocês viram,
Alexandro na parte aqui técnica, você na sua casa, talvez na sala, no quarto, com algum familiar seu, não sei, estamos na presença do Senhor. E por quê? Porque Cristo Jesus rompeu essa barreira, essa limitação, segundo a vontade do Senhor. Lembra? Quando ele morreu, o que foi testemunhado? O véu do templo se rasgou. E a parede que havia de separação entre nós e Deus, e isso sim, por causa do pecado, para aqueles que creem, foi rompida. E assim, eu e você podemos, queridos, habitar no santo tabernáculo do Senhor, morar no santo monte do Senhor, ou seja, permanecermos na presença de Deus, como seus hóspedes. Mas confira comigo agora, por favor, a partir do verso 2, quando Davi diz, respondendo agora às indagações do verso 1, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Se num primeiro momento, no verso 1, Davi apresenta Deus como anfitrião, como aquele que, sim, deseja receber o homem como seu adorador, Davi agora nos apresenta o hóspede de Deus, ou seja, o homem. Como mencionamos, queridos, antes de nós buscarmos entender o verso 1, perceba que Davi descreve aqui de maneira prática, usando características positivas e negativas, esses que poderão sim habitar no tabernáculo, esses que poderão morar no santo monte, ou seja, os que devem permanecer na presença do Senhor como seus hóspedes, tendo o Senhor como o anfitrião. Davi mostra claramente aqui algumas obrigações, tanto destes para com Deus, como para com o próximo. Trata, sim, queridos, das qualificações morais, éticas, espirituais, que admitem o homem à presença de Deus. E isto ele faz, como já falamos, respondendo às perguntas, quem habitará, quem morará, ainda mais nessa compreensão de maneira profunda, uma vez que esse encontro com o Senhor, ele não é místico. Esse encontro com o Senhor agora não depende do esforço humano, não, mas agora de fato, única e exclusivamente pelo acesso provido por Deus aos seus adoradores, ou seja, Cristo Jesus, o homem. Paulo vai nos ensinar que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso, de maneira prática, Davi está dizendo aqui que o mal não pode ser convidado pelo Senhor. Sem a vida impura, sem santificação, não há como se aproximar do Senhor. E de maneira prática ele faz isso, através das características, inclusive numa lista não tão exaustiva. E nelas, outros aspectos emergem nas respostas, não apenas a essas indagações, mas como aquelas que vimos também no Salmo 24. Sem dizer nada, claro, de outros textos, como por exemplo, as bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5, ou até de 1 Coríntios capítulo 3. O homem que deve habitar e morar, permanecer na presença do Senhor, é acima de tudo, o que Davi está dizendo aqui, é um homem de integridade. Então, quem é esse hóspede de Deus? De maneira prática, veja aí o verso 2, ele mostra logo de cara que é um homem de caráter íntegro,
o que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala o quê? A verdade. A expressão aqui, integridade e sinceridade, dá a entender, queridos irmãos, aquilo que é inteiro, que é sincero, que é sadio. Podemos então nos dirigir a outra fala de Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração limpo. Torna-me um homem íntegro, sincero. E naquela ocasião ali, Davi estava confessando o seu pecado. Mas não apenas Davi destaca aqui esse hóspede de Deus, esse que permanece na presença do Senhor, que mora no seu santo templo, que habita no seu tabernáculo, como um homem de caráter íntegro, mas também um homem, um hóspede de palavras que são comedidas. Veja aí o verso 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A palavra aqui traduzida, queridos, para difama, tem um pano de fundo de ir em derredor, para inspecionar as coisas ou divulgá-la. Parece que talvez aqui está mais perto da palavra maledicência, até mesmo do que calúnia. Então veja que esse homem não é apenas de caráter íntegro, mas também é de palavras o que? Comedidas. É um homem que não lança injúria, é um homem que, de fato, não remexe de modo desnecessário aquilo que ele não deve fazer com suas próprias palavras. Na verdade, o versículo todo, o 3, melhor dizendo, expõe o tema do sábio conselho de Salomão, em Provérbios capítulo 10, versículo 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Sim, queridos, como hóspedes de Deus, precisamos entender que a permanência nessa santa presença, nesse lugar santo, nesse tabernáculo, o morar e o habitar, sim, passa por esse cuidado de um caráter íntegro, de palavras cometidas, mas veja agora o verso 4, que diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui a gente vê questões mais práticas, corriqueiras para aquela realidade, mas que são aplicáveis à nossa também. E no final do verso 5, o salmista Davi conclui: quem deste modo procede, não será jamais o quê? Abalada. Nos versos 4 e 5, Davi faz alusão aqui, queridos, sim, à lealdade, essa que deve ser definida. O que à primeira vista parece ser uma atitude talvez farisaica, é na realidade nada mais do que a lealdade. Por isso este honra, no final do verso 4 aí, aos que temem ao Senhor. Este homem não está se comparando com outros, não, está apenas lançando o seu voto. Ele declara o que admira e qual é a sua posição. A posição de um homem íntegro, de palavras comedidas, um homem, sim, temente ao Senhor, ao contrário de tantos outros ao seu redor. Queridos, esse pensamento, ele de fato penetra além do limiar do templo, vamos assim dizer. Sim, das boas-vindas que alguém poderia ali receber na sua chegada para adoração ao Senhor. Na realidade, a pergunta do versículo 1, quem
habitará no tabernáculo do Senhor? Quem morará no seu santo monte? Sim, traz a resposta de maneira clara nessas qualidades que o Salmo descreve, daqueles que Deus criou para serem seus adoradores. E perceba, queridos irmãos, como nessa descrição o pecado na vida do homem descaracterizou ele completamente para esse propósito. Por isso, a palavra do Senhor nos orienta claramente ao cumprimento da missão, em pregar o Evangelho a toda criatura, em fazer discípulos de todas as nações, com esse objetivo, e qual? Não de pregar o Evangelho apenas, não de fazer discípulos apenas, mas nisso, tornar homens e mulheres, novamente, adoradores do Senhor. Por isso, John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele começa o seu livro iniciando que missões existe porque não existe adoração. E a adoração que ele fala é a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, sim, que habita no seu tabernáculo, que está no seu santo monte. E aqueles que desejarem, sim, habitar neste tabernáculo, de morar nesse santo monte, de estarem na presença do Senhor, precisam considerar a necessidade de serem pessoas de caráter íntegro, de palavras comedidas, sim, de lealdade definida, tal como Davi deixa muito claro aqui no Salmo 15. Aplicando essas características que descrevem aqueles que morará e habitará na presença do Senhor, tal como aplicamos na compreensão do verso 1, queridos, em Cristo Jesus, todos os que nele se tornaram filhos de Deus, sim, tornaram-se também hóspedes de Deus. Por isso, mais uma vez enfatizo, eu e você, queridos, temos essa bênção, esse privilégio, de onde estivermos, seja em nossa casa, no trabalho, seja em alguma outra atividade, sim, estarmos na presença do Senhor. Estes que podem em Cristo Jesus permanecerem na presença do Senhor, gozam desse livre acesso à sua santa presença. E lembre-se, mais uma vez, por causa de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, e estou concluindo, no capítulo 10, torna isso ainda mais claro, considerando a ênfase que ele dá à pessoa de Cristo Jesus, como esse acesso ilimitado à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Então veja, queridos, eu e você temos agora esse acesso ilimitado a essa santa presença, mas não apenas acesso, mas a possibilidade de permanecer. Por isso, devemos refletir diariamente em nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas palavras. Sim, a disposição do nosso coração precisam estar de acordo com o que o próprio Deus estabeleceu para aqueles que devem permanecer na sua santa presença. Sim, queridos, continuamos ainda na peregrinação terrena e ainda buscamos uma cidade permanente que logo, logo virá.
Todavia, pelos méritos de Cristo, o nosso precursor, sim, temos chegado a Jerusalém celestial, pela fé, onde podemos entrar no Santo dos Santos e cultuar a Deus segundo as suas advertências. Hebreus capítulo 12, quando diz no verso 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quando as ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Queridos irmãos, eu e você, juntos, temos o privilégio de estarmos nessa santa presença. E aqui, queridos, finalizo com 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados, que difamam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que por praticares o que é mal. Pois também Cristo morreu única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Queridos, que possamos, nesses dias que nós estamos vivendo, aproveitarmos esse privilégio que nós temos, sim, de permanecermos na presença do Senhor, pois, como aqueles que, alcançados por sua graça, reconciliados com Ele, mediante Cristo Jesus, eu e você, somos os seus hóspedes, pois Ele, como anfitrião, está em busca de verdadeiros adoradores. Que eu e você sejamos esses, que adoremos ao Pai em espírito e em verdade, aqui na igreja, na sua igreja, ou aí na sua casa, aonde você está. Na oração final, queremos, assim, orar por mais alguns pedidos que aqui foram colocados, né? A nossa irmã Thalita Feliciano pede oração pelas crianças do nosso município, que estão em casa e que precisam de um cuidado maior, sendo orientadas por seus pais e ter ainda mais atenção para com eles. A nossa irmã Patrícia Andrade, também lá de Currais Novos, pede oração aos irmãos pela prima que foi diagnosticada com câncer de mama, para que Deus trabalhe no coração dela para a luta do tratamento. E a nossa querida Janeide Costureira pede oração por sua filha e pela neta, pelo que eu entendi aqui, né? Arielle, para que Deus abençoe. Então, nós vamos estar orando por esses pedidos, queridos irmãos, agora. Senhor, diante de Ti, na Tua santa presença, como aqueles que, por meio de Cristo Jesus, podem adentrar o Teu santo monte, o Teu tabernáculo,
e adorá-lo, ó Pai, confiar ao Senhor as nossas causas, colocamos diante de Ti o pedido da nossa irmã Thalita, que roga ao Senhor pelas crianças do nosso município, que nesses dias que nós estamos vivendo, precisam de um cuidado maior, de orientações, de atenção dos pais. Ó Deus, em meio, talvez, à correria do dia a dia, do trabalho daqueles que ainda continuam trabalhando, as crianças que, sem aula, ó Pai, permanecem em casa, talvez não estão tendo a atenção devida. Então, em nome de Jesus, venha, ó Pai, tocar no coração desses pais, para que, apesar das suas responsabilidades, eles não deixem de darem a devida atenção aos seus filhos, cuidando deles, expressando amor, carinho, dando tempo para os mesmos, seja no brincar, seja no se divertir com eles um pouco, que não confiem as suas crianças apenas à televisão, ao celular, que venha acompanhá-los, ó Pai, aqueles que estão estudando de alguma forma pela internet. Ó Pai, em nome de Jesus pedimos, livra principalmente os pequenos de maus tratos, de abusos, ó Pai. Rogamos por eles no nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor também o pedido da nossa irmã Patrícia, que clama por sua prima Ana Cleide, que foi diagnosticada com câncer, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dessa mulher. Senhor, pedimos que o Senhor trabalhe em seu coração, trazendo a ela a força necessária para enfrentar a luta que travará no tratamento do câncer. E cremos que o Senhor a fortalecendo. Sim, ó Deus, tal tratamento pode ser eficaz e ela vencerá esse mal, se assim for a tua vontade. Por isso, não deixe o coração dela seja tomado apenas pelo temor, mas acima de tudo seja inundado pela esperança no Senhor. Ó Pai, nesse momento também eu oro em favor do pedido da nossa querida Janeide, que roga ao Senhor por sua filha e por sua netinha Arielle. Ó Pai bendito, ser com o seu lar, a sua casa, para que Deus continue abençoando todos ali no nome de Jesus. E que essa criança cresça saudavelmente, sua filha também possa estar bem, dedicando-se a essa criança, que o Senhor supra as suas necessidades e que nada venha a faltar neste lar. Ó Pai, obrigado por cada uma dessas orações que o Senhor nos permitiu fazer nessa noite, pois é certo que o Senhor as recebeu. Ajuda-nos a esperarmos em Ti, confiantes na Tua resposta. Em nome de Jesus, amém. Queridos, queremos assim encerrar a nossa transmissão nessa noite, agradecendo a todos que permaneceram conosco até aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação, por seu envolvimento. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue, de maneira bem especial, guardando você. E lembremos que devemos permanecer na presença do Senhor, como seus hóspedes. Em Cristo Jesus temos esse livre acesso. Então aproveite essa bênção do Senhor na minha e na sua vida. Obrigado, queridos, mais uma vez, e permita-me, assim então, encerrar orando. Pai, obrigado por esta transmissão de oração, de reflexão na Tua palavra, de louvor e adoração. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui permaneceram, que até aqui permaneceram. Ó Deus, ser conosco no restante dessa semana, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Sim, ó Pai, continue nos ajudando a vislumbrarmos dias melhores de enfrentamento, ó Deus, a tudo isso, onde passaremos a retomar atividades, assim também como até mesmo as atividades eclesiásticas, ó Pai. Então, conduz os nossos governantes a isso, ó Pai, e também nos prepare como igreja para essa retomada. Sim, Senhor, e assim possamos continuar servindo ao Senhor em todo o tempo,
em toda e qualquer circunstância. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor.